Então, o Salmos número 23, nós vamos ler apenas o versículo 1. O título da mensagem é Jesus, o bom pastor. Salmo 23, verso 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos orar mais uma vez. Pai, é na Tua presença que nós estamos, diante da Tua palavra, e nós cremos, Senhor, que esse é um momento poderoso, Deus. É um momento, Pai, onde nós vamos ouvir, Senhor, aquilo que que a Escritura, Senhor, diz a Teu respeito, a nosso respeito. E nós, ó Deus, diante da Tua palavra, nós queremos lê-la, nós queremos guardá-la, e nós queremos, ó Deus, obedecê-la. Por isso, Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que tudo que está escrito aqui, Senhor, tudo que for tratado e ministrado nessa noite, possa, Senhor, cair em boa terra e produzir o seu fruto, Senhor, para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém. Esse é um salmo, talvez o salmo mais conhecido, entre todos os salmos, o mais conhecido. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que não fazem parte do convívio da cristandade, sabe recitar pelo menos o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse salmo, de tão conhecido, ele nos faz pensar o quanto nós conhecemos aquele que inspirou esse salmo. Eu digo, irmãos, que não há maior glória para um homem, para um ser humano, para um homem, para uma mulher. Não há um estado mais vitorioso, mais glorioso nessa terra, nessa vida, do que conhecer aquele que inspirou esse salmo. O escritor do salmo, Davi, ele deu essa declaração forte, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São duas frases, duas declarações, uma muito bem relacionada à outra. O salmista Davi, ele diz isso com tranquilidade, ele diz isso com o coração em paz, dizendo, ele declara que ele não tem ou não sentirá falta de coisa alguma, por uma razão muito simples e uma razão muito forte e uma razão muito sólida. Ele não tem falta de nada, porque aquele que cuida dele é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o pastor de Davi. O Senhor é o meu pastor, o Senhor, Ele é o teu pastor. Então você não tem falta de nada, porque Ele é o teu pastor. Nós não somos cuidados, não somos pastoreados por um homem rico. Nós não somos pastoreados por uma empresa multinacional. Nós não somos pastoreados por pessoas famosas, por seres humanos, por poderes, por governos, por domínios. Nós somos pastoreados por aquele que criou o céu, a terra, as estrelas, o mundo e tudo o que nele há. O Salmo 121, verso 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dele vem o meu socorro. O Salmo 46, verso 1, diz isso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é só um socorro presente, mas ele é um socorro bem presente. É um socorro que chega na hora certa. É um socorro que está cuidando de nós o tempo todo, bem presente.
Deus é esse socorro, Deus é esse refúgio, Deus é essa fortaleza. O Senhor, que é o pastor de Davi, o Senhor que é o teu pastor, Ele cuida de você, Ele te socorre nos dias, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Ele é o teu socorro. E Davi conhecia bem a necessidade de nós termos um pastor que cuida de nós e que nos socorre nos momentos de perigo, nos momentos de aflição. Porque Davi também era um pastor, e era um pastor de ovelhas, e Davi era aquele que defendia as suas ovelhas, Davi era aquele que arriscava a sua vida pelas ovelhas, Davi era um homem que, segundo a narrativa bíblica, ele enfrentou leões, enfrentou ursos para defender o seu rebanho. Então Davi sabia da importância do cuidado, da importância do cuidado do pastor para com as suas ovelhas. A única chance de sobrevivência da ovelha, é ela estar no rebanho, no meio do rebanho, e cuidada por um pastor competente. A ovelha que se afasta do rebanho, ela está fora do olhar do pastor, está fora do cuidado, do calor, está fora da convivência das ovelhas. Davi, como um pastor humano, natural, um ser humano, ele precisaria abandonar as 99, né? Como o bom pastor faz, e ir atrás dessa ovelha desgarrada, dessa ovelha fugitiva, para mostrar o valor, o apreço que esse pastor tinha sobre o rebanho, o cuidado que ele tinha sobre o rebanho. Ele não se preocupava com a quantidade de ovelhas, por assim dizer, mas ele se preocupava com cada ovelha individualmente. Nós hoje, irmãos, nós poderíamos, se o coração de um pastor hoje fosse um coração de um mercenário, esse pastor, ele não se preocuparia com as suas ovelhas individualmente, mas com a quantidade de ovelhas que tem. Ele se preocuparia, por exemplo, nós temos uma quantidade de ovelhas suficientes para encher o nosso salão. Ora, qual é o problema se uma ou outra se desgarra? Esse não é o coração de um pastor segundo o coração de Deus. Deus não é desse jeito. O texto deixa claro aqui que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele deixa as 99 no redil e vai buscar essa ovelha aonde quer que ela esteja. E você, nós, muitas vezes somos essas ovelhas desgarradas. Somos essas ovelhas que acreditam que pode andar por aí, longe das outras ovelhas e longe do cuidado desse pastor, que é essencial no cuidado das nossas vidas. Mateus capítulo 9, verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. É como o Senhor Jesus olha para vidas que estão distante do cuidado dele, de vidas que fazem parte do seu rebanho, mas que estão distantes dele. Deus olha para essas vidas como Deus olha com compaixão para essas vidas, porque sabe o perigo que elas estão vivendo, o perigo que elas estão atravessando fora do cuidado do pastor. E nós precisamos desse pastor, porque é ele que começou a boa obra em nossa vida,
é Ele que nos mantém de pé e é Ele que nos sustenta até o final. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Nós precisamos estar debaixo do cuidado desse pastor. Nós precisamos estar próximos desse pastor, porque nele nós temos segurança de estarmos guardados do maligno. E o maligno, a Bíblia diz a respeito do maligno, que o mundo jaz no maligno. Quando você vai a um cemitério, em algumas lápides, né, hoje talvez não se veja mais isso, mas a gente lia nas lápides, né? Aqui jaz tal pessoa. É dessa forma que o mundo está. O mundo está enterrado, o mundo está sepultado no maligno. O mundo ele está dominado de forma contundente no maligno. E quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, quando nós estamos debaixo do cuidado do Senhor Jesus, Ele nos garante que Ele mesmo vai nos confirmar e vai nos guardar do maligno. Por isso nós precisamos estar atentos de não nos afastarmos do Senhor. Irmãos, além da segurança, o pastoreio do Senhor Jesus, Ele garante provisão diária, para que não nos falte nada. O Senhor nos guarda do maligno, mas também o Senhor cuida de nós, para que não nos falte nada. Alguns de nós, olhando para a sua vida, olhando para aquilo que tem, olhando para aquilo que conquistou, pode olhar para outras pessoas, pode olhar para outras circunstâncias e talvez achar que a grama, né, daquele outro pasto é mais verde do que a grama do pasto aonde o Senhor Jesus está te levando. Alguns de nós podem acreditar que a sua felicidade plena e completa, ela só seria ou só chegaria se ela alcançasse aquele ou outro bem, ou alguma coisa que ela acha que está faltando na vida dela. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus está dando para você, talvez você pense assim, ainda está faltando alguma coisa, talvez esteja pensando, isso não é suficiente ainda. Mas aquele que cuida de nós, o nosso bom pastor, ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. A Bíblia fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a gente não deve ficar preocupado com aquilo que nós vamos comer ou que nós vamos beber. Por quê? Por uma razão simples. Porque o nosso Pai Celestial sabe, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. O que a palavra de Deus nos diz é para nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar, porque ele sabe daquilo que nós precisamos. Nós não sabemos. A gente acha que sabe de quais coisas nós precisamos. Mas quem é que sabe do que nós precisamos? O nosso Pai Celestial, Ele sabe do que é que realmente nós precisamos. E aquilo que falta para você hoje, aquilo que você não tem, ou aquilo que você diz assim, puxa, se eu tivesse, eu iria lá na igreja e daria um testemunho porque eu alcancei a vitória,
né? Mas aquilo que você não tem, também é provisão de Deus na sua vida. Aquilo que falta para você, é parte do cuidado, é parte da orientação, e é parte da maneira que Deus tem em nos guiar às águas de descanso. Aquilo que te falta não é aquilo que você precisa, mas aquilo que te falta é uma maneira amorosa de Deus pastorear você às águas tranquilas, às águas de descanso. Eu creio que você entende o que eu estou dizendo. Eu creio que você entendeu o que eu estou dizendo. Diz, 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui é uma declaração do apóstolo Paulo, diante de uma resposta do Senhor, a uma oração que ele fez a Deus por 3 vezes, pedindo para que o Senhor tirasse aquilo que ele chamava de espinho na carne. Espinho na carne que os teólogos aí discutem, tentam descobrir que espinho na carne seria esse, que natureza de espinho na carne seria esse. Eu já ouvi vários comentaristas, eu tenho minha opinião, mas esse não é o assunto da noite. O assunto da noite é que Paulo dizia para Deus: Deus, eu preciso de algo na minha vida, eu preciso de uma resposta sua para esse pedido que eu estou fazendo para o Senhor. Aquele mesmo apóstolo, usado por Deus com poder e autoridade, aquele mesmo apóstolo, cujo dom de curar atingiu várias pessoas, aquele mesmo apóstolo que recebeu do Senhor a palavra autoritativa, a palavra de Deus nas epístolas, nas orientações da igreja, esse mesmo apóstolo que tinha uma intimidade profunda com o Senhor, ele pediu ao Senhor e o Senhor disse para ele não. Por 3 vezes ele orou e Deus disse não. Por quê? Porque existe algo que eu estou te dando, que é maior e que é muito melhor do que eu tirar esse espinho na carne que você tem. A minha graça, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. O poder de Deus, o Senhor está dizendo assim: o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa em você, é na sua fraqueza. É quando você diz que você está fraco, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida de Paulo e se aperfeiçoa na nossa vida. É quando nos falta algo, nós encontramos na graça do Senhor aquilo que atende às nossas necessidades. Irmãos, só existe uma maneira de nós estarmos debaixo desse cuidado de Deus, dessa proteção e dessa provisão de Deus. A única maneira é nós estarmos reconciliados com Deus. Veja só, aquele que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, torna-se ovelha do seu pastoreio. Mas existe em nós, irmãos, sempre a tendência de nos desgarrar. Existe sempre em nós a tendência de querer fazer o que o nosso coração enganoso quer fazer. Existe sempre em nós aquela força da carne que nós precisamos mortificar todos os dias, que nós precisamos negar todos os dias, que quer nos levar para aqueles lugares que os nossos olhos
dizem: olha, ali está melhor. Então, da mesma forma, cada ovelha do rebanho, ela corre o risco de escapar do meio do rebanho, de se afastar, não só do rebanho, mas se afastar também do pastor, se afastar do cuidado e da provisão do pastoreio. A única maneira daquele que é já ovelha de Deus, de estar debaixo do cuidado, da provisão, é manter o contato, é manter a comunhão com o Senhor Jesus o tempo todo. O inimigo, irmãos, a Bíblia fala que ele é como um leão que ruge, que quer nos amedrontar, que quer nos intimidar, que quer nos fazer desistir, que quer nos fazer negar aquilo que nós cremos, que quer nos apavorar, e em vez de confiar no cuidado do pastor, ele quer que nós fiquemos com medo e fujamos, saiamos correndo do lugar onde Deus nos coloca, do lugar onde Deus quer que nós estamos, porque essa é uma estratégia que faz que quando nós nos afastamos, nós nos tornamos completamente vulneráveis. Mas existem também aqueles que nunca foram ovelhas, e por não serem ovelhas, jamais vão fazer parte do rebanho. Tem uma história, é uma fábula, mas expressa bem aquilo que a gente precisa dizer. Um lobo solitário, no alto da colina, ele olhou à noite, e ele estava só, ele olhou lá para o vale e viu aquelas ovelhas, todas umas próximas das outras, juntas, bem quentinhas, e ele viu o pastor cuidando daquelas ovelhas, e ele olhou para aquilo e falou: puxa, eu ando aqui solitário, ninguém cuida de mim, seria tão bom se eu fosse participante dessa realidade, fazer parte desse grupo de ovelhas que são cuidadas pelo pastor. E o que ele fez? Ele se vestiu com pele de ovelha, talvez uma das ovelhas que, se afastou, não sei, só sei que ele arrumou essa veste, essa parte não importa, certo? O importante é que ele se vestiu com pele de ovelha, e ele devagarinho foi chegando, desceu a colina, foi pelo vale, foi se aproximando, devagarinho, calminho, vestido de pele de ovelha, O pastor não percebeu, e a ovelha, o lobo, vestido de ovelha, ele se aproxima do redil, e ele se encosta ali, e fica ali aquela noite, quentinho, sossegado, aquele pastor tomando conta, uma maravilha. Ele dormiu, e ele acordou com o pastor chamando as ovelhas. O que está acontecendo? Tal, e eles foram para o pasto, e o lobo foi junto. Só que chegou no pasto, as ovelhas se deliciando com a grama, aquela grama verde, e o lobo não conseguia comer grama. E aí ele passava fome. E aí ele não teve outra opção a não ser sair do rebanho. E lá de volta, lá no alto da colina, segundo a fábula, ele levantou o focinho dele, para o céu, e pediu para que Deus transformasse a natureza dele. Deus atendeu e transformou aquele lobo numa ovelha. E aí ele pôde ser aceito no rebanho e participar
do cuidado e da provisão que o pastor podia dar para eles. Então, a maneira que alguém tem de permanecer debaixo desse cuidado é aquele que já é ovelha, guardar o contato com o seu Salvador. E aquele que ainda não é ovelha, ele pode levantar suas mãos para o alto e dizer assim: eis-me aqui, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida, transforma o meu coração, transforma a minha natureza, porque eu quero fazer parte do redil do bom pastor. E Deus é poderoso para fazer isso, no pior ou com o pior dos pecadores. Deus pode fazer isso. O Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que nós podemos ser perdoados se nós nos arrependermos de nossos pecados. Deus pode apagar todo o nosso passado, porque toda a nossa vergonha, toda a nossa culpa, ela foi lançada sobre Cristo na cruz do Calvário. Se alguém se arrepende e confia em Jesus, é agora uma nova criatura. Tudo agora é novo. E essa pessoa agora pode desfrutar da presença e da proteção do bom pastor. João capítulo 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, o ponto mais glorioso para um homem e para uma mulher nessa vida é fazer parte do rebanho do Senhor Jesus. É estar debaixo do cuidado, é estar debaixo da proteção e da provisão do Senhor. Irmãos, e nós estarmos sujeitos com confiança ao pastoreio do Senhor é sinal de sabedoria e sinal da certeza de que nós estaremos seguros no dia mau e estaremos de pé no dia da sua vinda. Aquele que é conhecido pelo Senhor Jesus, este também conhece a Cristo. Aquele que conhece a Cristo, ele é conhecido do Senhor Jesus e ele é conhecido do Pai. Aquele que conhece ao Senhor Jesus, conhece a sua voz. Ele conhece a voz do bom pastor. E aquele que anda na presença desse pastor, aquele que anda debaixo do cuidado desse pastor, no dia em que o Senhor vier como juiz, ele vai estar de pé diante dele. Russell Shedd, ele diz o seguinte: Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Salvador e ele é o nosso juiz. Para todos os homens, Deus é o Criador. Para todos os homens, Deus quer oferecer a salvação, mas os homens não querem. Então esse Deus não é o Salvador de todos os homens, porque nem todo homem quer estar debaixo do cuidado do bom pastor. Ele prefere a matilha de lobos, ele prefere a carne, ele prefere o mundo, ele prefere as trevas, ele prefere o oculto, ele prefere o escondido, ele prefere a escuridão. Mas Deus também é o juiz. E para aquele que não quer um Salvador, ele vai precisar encarar o juiz. Mas aquele que tem um Salvador, ele vai encarar esse juiz de outra maneira. Esse é o dia e esse é o tempo
de nós estarmos debaixo dos cuidados do bom pastor. Esse é o tempo e esse é o dia de nós estarmos debaixo do cuidado do bom pastor. Irmãos, eu estou falando aqui para quem anda desviado, eu estou falando aqui para quem está debaixo do cuidado do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui para quem nunca foi ovelha e nunca conheceu o Senhor Jesus. Esse bom pastor está sendo oferecido a todos nessa noite. Para você que é ovelha, permanecer debaixo do cuidado do bom pastor. Permanecer debaixo do cuidado do bom pastor com toda a confiança. Viu? Sabendo que o cuidado dele é diário. Que aquilo que ele te deu hoje, você não se preocupe com aquilo que você precisa amanhã, porque amanhã esse bom pastor vai dar aquilo que é necessário para você. Você não precisa acumular agora, desconfiado de que esse bom pastor não vai te dar aquilo que você precisa amanhã. Você pode confiar que amanhã esse bom pastor, fiel bom pastor, vai estar cuidando de você. Você que já desistiu do cuidado do bom pastor e está correndo atrás daquilo que os gentios procuram. Jesus falou, olha, as coisas de comer, de beber, de vestir, de morar, os ímpios, os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, eles correm atrás disso todos os dias. E pode ser que haja alguém aqui no nosso meio que está fazendo isso hoje, que já desistiu de confiar no Senhor para correr atrás do suprimento que o bom pastor quer lhe dar gratuitamente. Essa palavra é para você voltar a confiar no Senhor, a descansar na fidelidade do Senhor. E essa palavra é para quem ainda nunca foi ovelha. Deus é poderoso para transformar um lobo numa ovelha. Deus é poderoso para transformar o pior dos pecadores em alguém que alegra o coração de Deus. E Deus quer chamar todas as ovelhas que o Pai já preparou para o seu redil. Quem sabe você que ainda não conheceu a Cristo é uma dessas pessoas, é uma dessas ovelhas. Portanto, irmãos, hoje é dia de nós confiarmos no Senhor Jesus, assim como Davi confiava. Dizia no seu coração: o Senhor é o meu pastor. E pelo fato dele ser o Senhor e ser o meu pastor, eu tenho convicção de que eu não terei falta de nada. Ele é o Deus soberano. Ele pode todas as coisas. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. E ele prometeu que ele cuidaria de nós até o fim. Deus é o nosso guarda fiel. O guarda que nunca dorme. Amém? Amém. Então, eu te convido nessa noite a nos colocarmos de pé e colocarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus, o nosso bom pastor.